Então é isso, boa noite, gente, pela milésima vez, tá? Boa noite, eu agradeço demais a presença de vocês aqui nessa noite, na Casa 123. Agradeço o apoio de todos os parceiros para que isso se realizasse dessa forma, né? Porque a gente preparou tudo muito... Eu posso dizer que foi instantaneamente, né? Para quem entende um pouquinho como é fazer uma gravação, esse tempo foi instantâneo mesmo, né? Então, eu sou Lico Oliveira, né? E eu estou aqui muito feliz por poder compartilhar esses preciosos minutos, né? De sabedoria para conhecer um pouco mais e aguçar a nossa sede de Lélia Gonzalez, né? Professora, filósofa, política, ativista, militante, antirracista, feminista, uma pensadora, uma mulher preta que, se viva estivesse, teria completado, né, na última terça-feira, no dia 1º de fevereiro, 87 anos. E para nos ajudar a conhecer e entender um pouco mais sobre Lélia Gonzalez e todo o seu legado, eu convidei a maravilhosa historiadora Raquel Barreto, que é uma estudiosa de Lélia, responsável pela execução do primeiro estudo acadêmico de Lélia Gonzalez e Angela Davis, entre tantos outros trabalhos incríveis de curadoria de grandes obras e de ícones da nossa cultura e da nossa história. Muito obrigada, Raquel. É linda, né? E orgulhosamente eu divido com vocês também a maravilhosa Jurema Batista, professora, política, ativista dos direitos humanos, uma mulher preta potente que brigou por muitas das conquistas que a gente está usufruindo hoje, né? É isso! Jurema é contemporânea, né, de Lélia, e para quem ainda não ligou o nome aí, pessoa, por favor, o faça agora, nesse momento. Mirem aquele painel ali que eu falei, né? E identifiquem Jurema Batista no nosso painel aqui, por favor. É isso, uma salva de palmas. É isso, é muita honra, gente. Olha aqui quem está conseguindo acompanhar, realmente. E diretamente de Brasília, né? Eu falei diretamente de Brasília, mas já denunciei, porque eu tinha feito uma brincadeirinha aqui. Diretamente de Brasília, vocês vamos acompanhar, vamos ver se vai dar certo. Eu falei diretamente de Brasília, vocês vão fazer tá? E diretamente de Brasília... Calma, gente, calma. Ele não. É ela. É a Melina de Lima, que está aqui, já foi apresentada a todos vocês. A Milena de Lima, historiadora, cofundadora do projeto Lélia Gonzalez Vive, neta da nossa homenageada e que gentilmente aceitou participar desta roda de conversa, nos acompanhando remotamente, como todos já viram, ela maravilhosa ali, né? E nós estamos aqui, é o que eu botei aqui, nós vamos cruzar os dedinhos para Nossa Senhora da Conexão, né? Que tudo funcione e que a gente siga aqui no nosso papo, né? Então, é isso, gente. Quero começar logo com a Melina, pode ser que a gente repercute, inclusive, a fala? Tá, Melina? Tá me ouvindo bem? Ai, maravilhosa. Então, meninas, já super agradeço, né, a presença de vocês. Essa noite já tá... Nossa, nem sei. Então, eu vou abrir então essa roda de conversa. Estou dizendo que eu vou enlarguecer mesmo essa roda, né? Vamos enlarguecer e puxar a Melina de Lima diretamente de Brasília, né, para o centro da nossa roda de conversa. Já dei o nosso boa noite, né, Melina? Super bem-vinda aqui à casa, à nossa roda. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte: você, como uma historiadora, né, como você lida com o legado da própria avó e uma avó como Lélia Gonzalez, Melina? Ela foi precursora do feminismo negro, ela é uma grande figura da luta feminista, da luta antirracista. Ela se especializou em várias áreas, né, para esmiuçar, né, a estrutura do racismo, quando nem se falava em racismo estrutural ainda. E ela teorizou a nossa luta, né, principalmente a de nós, mulheres negras latino-americanas e caribenhas, falando português. E rodou o mundo para acabar com a falácia da democracia racial. Então, ser neta dessa grandiosa figura, atual figura, é um orgulho e é um legado que eu tenho muita honra de manter. Não só eu, como vocês todas, nós todas, a gente sempre mantém o legado dessas mulheres pretas maravilhosas.
E é isso, é uma honra e uma felicidade estar nessa missão junto de todos vocês. Melina, mais uma coisa, eu gostaria de saber também sobre o projeto, porque você dirige, né, o projeto Lélia Gonzalez Vive. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e quais são as ações mais recentes do projeto Lélia Gonzalez Vive. Sim, como eu falei, manter esse legado é essencial e é necessário. Foi aí que surgiu esse projeto, né, o Lélia Gonzalez Vive, que é uma parceria entre nós da família, a ONG Nossa Causa e voluntários de várias partes do Brasil. E o objetivo desse projeto é espalhar a palavra de Lélia, manter vivo esse legado e popularizar o pensamento dela. E o nosso foco ele é nos canais digitais para atingir um público maior e levar o pensamento dela para além do ambiente acadêmico. E a gente está no Instagram, @Lélia Gonzalez Vive, a gente está no Facebook também, com essa mesma @Lélia Gonzalez Vive, e a gente fala sobre curiosidades de Lélia, a gente fala em quem Lélia se inspirava para ser essa grande pensadora, enfim, fala muito sobre os textos dela, né? A gente analisa os textos dela, enfim, mostra vídeos inéditos dela, fotos, enfim, é um projeto lindo, necessário. E agora nós da família, a gente está super feliz que a gente está nos trâmites finais do Instituto Memorial Lélia Gonzalez, que era um grande sonho dela, né, que nós da família a gente mantivesse esse legado. E ele tá quase iniciando, vai ser um instituto maravilhoso, com várias ações voltadas para as questões raciais, para as questões educacionais, que era uma das grandes lutas dela também, né, que é essa questão da educação. A gente precisa estar nas escolas, o pensamento de Lélia precisa estar nas escolas, o pensamento negro precisa estar nas escolas, e em breve a gente vai falar mais sobre essa novidade do Instituto Memorial nas nossas redes. E é isso, esse projeto tá dando super certo, está sendo um sucesso, e ele está ajudando até a facilitar o acesso aos textos dela. Hoje a gente está no lançamento ainda, no relançamento, né, do Primavera para as Rosas Negras, que é um grande livro, foi feita pela união dos coletivos panafricanistas, né, muito importante, com a ajuda da Raquel também, né, na organização. Enfim, que é para facilitar a gente ter o acesso aos textos dela, esses pensamentos tão importantes e tão atuais até hoje, né? Maravilhosa. Milena de Lima, muito obrigada. Eu vou pegar agora, novamente, vou fazer você passear aqui pela Casa 123, né? Mostrar para a câmera também. Vou tirar o microfone que está ali atrás. Eu gostaria de agradecer imensamente. Assim, esse momento a gente tem que vai ficar registrado, que tem aqui a equipe Cultne, que vai deixar esse legado também, né? Para a gente, dentro do nosso coração. A gente vai guardar esse encontro, mas a gente quer muito registrar esse momento e a gente está fazendo isso e com certeza teremos outras falas. Eu desejo sucesso, vida longa ao Instituto e a gente precisa muito disso, né? Exatamente, é isso. Eu vou fazer um passeiozinho, você vai continuar acompanhando a gente aqui pelo Zoom e aí eu vou repercutir a sua fala, inclusive com as nossas queridas convidadas aqui, tá? Obrigada pelo convite, arrasem aí, viu, gente? Agora eu vou me dirigir a Raquel Barreto, essa mulher incrível, historiadora, e que já me deu várias ideias quando a gente começou a conversar sobre esse momento agora, né? E aí, cada vez que eu falava, era uma ideia que surgia. A coisa maravilhosa, né? Então, Raquel, você produziu o primeiro estudo acadêmico, né? De Lélia e Angela Davis. E Angela cita Lélia em toda a oportunidade que ela tem, né, em todas as visitas do Brasil. Ela está sempre... Né, ela falou assim, gente, vocês estão aqui, mas vocês têm Lélia, né? Ela disse tudo. Então, qual é a relação? Por favor, falar sobre essa relação das duas, Lélia e Angela, e por quê, né? Ela está sempre... E essa é a minha inquietação, de conhecer, mas a gente precisa conhecer, a gente tem que saber, de fato, porque não precisa... Né, a Angela... acender essa luz amarela que a gente precisa muito entender o momento e o que a gente está vivendo hoje, né? Na verdade, ela já tinha teorizado isso lá atrás. Boa noite. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É meu primeiro evento presencial, acho que de hoje também
todo mundo aqui, é a primeira vez que a gente está se adequando a essa forma híbrida e tecnológica, presencial. Mas a gente, como povo preto, a gente gosta de estar quilombado junto, trocando energia, né? Essa coisa virtual aí foi um paliativo para essa situação. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou honrada de poder celebrar. A gente está celebrando o aniversário de Lélia, que foi dia 1º de fevereiro. Fiquei honradíssima com o convite. E quando me falaram desse convite, quando o Lica entrou em contato comigo, eu falei, olha, eu sugeri 2 nomes, né? O primeiro que eu sugeri é da minha companheira de pesquisa, porque a gente fez a pesquisa, eu defendi um ano antes, mas a Elizabeth Viana defendeu depois. Elizabeth Viana foi militante, é uma militante do movimento negro, do movimento de mulheres negras, contemporânea de Jurema. Elas participaram do Nizinga, que foi o coletivo que Lélia fundou de mulheres negras, e uma pessoa que a gente conheceu no processo da pesquisa e, de forma muito generosa, fomos colegas de pesquisa, de trocas de experiência, né? Na experiência da vida acadêmica. Essa tese, a dissertação que eu fiz sobre Lélia e Angela Davis, foi defendida em 2003, então a gente está falando de uma solidão. Isso nem era termo acadêmico, com desprezo ser tratado isso na universidade. Eu fiz um mestrado na PUC-Rio, onde a Lélia foi professora, um dos poucos lugares que ainda não reconhece, usando um vocabulário de Lélia, é muito sintomático, aí falando mesmo, se apropriando da psicanálise, que onde Lélia trabalhou desde a década de 70 até a passagem dela, é o lugar das instituições que menos reconhecem, que não fazem nenhum esforço enquanto instituição, não os estudantes e as estudantes, mas enquanto instituição, e que mantém a Lélia apagada e que não reivindica. Então, isso é uma discussão para outro lugar. Então, eu fui lá, o meu mestrado foi lá, e foi sobre a Angela Davis. E aí, quando veio o convite, eu também sugeri um outro nome, que foi de Jurema Batista. E aí eu queria falar para você, Jurema, da sua importância, falar que, como militante do movimento negro e como historiadora, tem me incomodado profundamente o apagamento da sua trajetória como vereadora dessa cidade do Rio de Janeiro. Depois de Bené, por muito tempo só existia você, como mulher preta, no parlamento, nessa cidade, lutando numa solidão institucional, partidária, num gabinete composto por mulheres pretas. Então, eu fico muito incomodada. Isso, eu estou ficando mais velha, estou ficando mais incomodada com isso, com a nova geração, que parece que está todo mundo inventando tudo. Nós caminhamos em continuidade, em círculo. Então, é importante não esquecer e não apagar. E, no afã de construir narrativas aí midiáticas, Jurema Batista tem sido apagada. Então, eu queria muito poder te falar isso para você aqui. Quem está ouvindo a gente saber que, por muitos e muitos anos, foram 2 mandatos, me corrija, Jurema, 2 mandatos como vereadora e uma como deputada estadual. 3 legislaturas que Jurema fez no momento em que não era pop ser mulher negra, não era pop fazer essa discussão, que a Rede Globo, a GNT, todos esses canais não convidavam a gente, que a gente não sentava na sala de nenhum programa de TV, que a discussão da mulher negra era... Salvo 13 de maio ou mais recente, 20 de novembro. Né? Não era... Intelectualmente e politicamente, mulheres negras não eram levadas a sério. Benedito teve uma experiência solitária no Congresso Nacional e você teve uma experiência... 16 anos depois da Maria. E demorou 16 anos para a gente ter, não uma outra parlamentar negra, né? Mas como o Abdias sempre falava, ele brincava, né? O Abdias dizia que ele não tinha certeza se ele tinha sido o primeiro senador negro da República, porque nesse processo nosso do embranquecimento haverá... Né? Pode ser que tenha tido, mas que comprometido com uma pauta do movimento negro, com o movimento de mulheres negras, e num afã aí recente de construir uma narrativa das parlamentares negras válidas e importantes, Jurema tem sido esquecida a importância. Então, eu queria muito que você estivesse aqui para poder falar isso para você, da importância que foi desse momento, e hoje, né, que a gente vê essa ainda muito tímida, a gente tem que falar a verdade, que assim, ainda é muito tímida a presença das mulheres negras na política, seja institucional ou não institucional, não parlamentar, mas a importância sua e desse momento que você segurava lá a peteca sozinha lá. Então, a gente queria falar muito, e sei da sua relação, que uma das pessoas importantes para você assumir esse lugar da política institucional, concorrer ao legislativo, foi Lélia, né? As histórias que eu já ouvi você contando, a forma como ela se empenhou nas suas primeiras campanhas, foi Lélia. Então, era reconhecer isso e ouvir as suas histórias. Lélia, você tem um depoimento lindo, né? Eu já ouvi você contando como você conheceu
Lélia pela primeira vez. Eu não conheci Lélia, eu fui alguém que fui arrebatada, tocada por Lélia, que mudou a minha vida me entendendo como mulher negra, intelectualmente, né? E qual foi a provocação? Quando você diz que foi tocada, qual foi a provocação de algum ato, alguma fala? O que Lélia te tocou nesse momento que você sentiu? Me tocou porque eu fiz história na Federal Fluminense, fui fazer o mestrado, eu tinha um outro tema e no momento eu fui arrebatada pela Lélia, pelos textos dela. Eu sempre comento que eu não entendia nada quando eu li a Lélia no começo. E até estranho quem diz que entendeu. Se entendeu, não entendeu. Se entendeu, não está lendo direito. É para não entender mesmo, né? O pensamento intelectual, a epistemologia revolucionária é uma coisa que te desorganiza a cabeça. É que nem hoje a gente tem uma outra pensadora grande, chamada Denise Ferreira dos Santos, que teve que ser reconhecida lá fora para agora estar sendo lida no Brasil, entendida, compreendida. E o pensamento intelectual, quando ele é disruptivo, ele provoca mudança, a gente não entende. É um vendaval que passa e a gente demora um tempo para entender, para conectar. Então, a Lélia me tocou nisso do que eu não entendia, a estranheza, da subversão da linguagem. E quando eu fui fazer essa pesquisa, para mim me tocava isso. Era um tempo que ninguém falava dessas discussões, como eu falei, uma experiência muito solitária, que eu precisava compará-la com uma outra pensadora. Hoje eu não sei se eu faria essa pesquisa dessa forma, mas na época era. Então, a Lélia já nasce academicamente. Não, Lélia nasceu no mundo antes e não vamos aqui reiterar complexos de negro e brasileiro colonizado que olha para a história dos Estados Unidos e acha que a história dele é melhor do que a nossa. Não é, são histórias ricas, experiências diversas. A nossa é importante, a deles é importante, a história dos afro-colombianos, dos afro-mexicanos, de toda a experiência negra na diáspora é igual de importante. Mas a gente olha com o complexo de colonizado, né, o que eu chamo de reificação do complexo colonizado, e olha com dó, eles tiveram isso, eles não tiveram escola de samba. Aí a gente já mata essa discussão sem tentar fazer nenhum discurso fanista aqui, né, nacionalista, porque isso nem cabe para a gente que é preto. As fronteiras dos Estados nacionais nos atropelaram, né, atropelaram, a gente não é definida por eles. Mas foi um estudo que nasce com uma inquietação intelectual, que essas duas autoras convergem a prática do movimento social, do ativismo, da política, e as duas partidárias, né? A Angela Davis, hoje também se fala pouco, foi uma militante do Partido Comunista dos Estados Unidos. A passagem pelo Partido de Panteras Negras foi muito breve, ela foi militante do CPI-USA, Partido Comunista até a desagregação da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Ela foi uma militante dessa, de quase 3 décadas do Partido Comunista Americano, que é uma outra história diferente do Partido Comunista Brasileiro em relação à questão racial. A gente não vai falar sobre isso hoje aqui, mas é um outro histórico bem diferente. O PC lá teve uma outra postura em relação a isso. E ela cruzava com Lélia sobre algumas questões e divergia de outras, né? Na época que eu fiz a dissertação, eu não entendia a complexidade do pensamento de Lélia. Tinha coisas que eu não conseguia entender nem aceitava. Demorou, hoje, 20 anos depois, eu olho para Lélia e vejo assim de outra forma, né? E vejo que hoje a gente precisa entender a Lélia na complexidade dos textos dela e não só. Tem sido uma leitura muito empobrecida, ver ela só sobre empobrecida não é a palavra, mas tem sido uma leitura muito parcial da obra dela, entender só como feminismo negro. A Lélia é uma intérprete cultural do país. Ela desenvolve a teoria dela, o pensamento social dela, o que ela está propondo, no momento que o movimento negro brasileiro, ali a gente tem as imagens históricas na década de 70 e 80, estava disputando os sentidos da nação. O que era o Brasil? E o discurso oficial era reificado pela esquerda e pela direita, era o mito da democracia racial brasileira, a ideia de que não havia conflitos, da hegemonia e o papel subalterno da população negra e dos povos originários. Isso é um ponto também. Lélia é vanguarda em entender as conexões entre a nossa experiência negra e destacar o que hoje a gente começa a embrionariamente refletir sobre as nossas conexões possíveis com os povos originários, os donos da terra. E a Lélia já tem uns insights, que é alguma coisa que na época não se falava. Muito à frente. Pensar nisso, né? De pensar a minha africanidade, pensando que nesse continente há a experiência dos povos originários. A Lélia era uma autora da teoria afrocêntrica, então ela também dialoga com uma teoria de que também não vou conversar muito sobre isso, mas a teoria de que a cultura olmeca, que formou a cultura originária
da cultura maia. Ela trabalha... Americanidade. Ela ensaia lá um debate afrocêntrico de que o continente americano teve a presença dos africanos antes, que eles são importantes da formação de culturas indígenas originárias, onde é o México e a América Central. Mas isso é uma outra conversa. O importante é que a Lélia tem um ponto inicial de pensar essas conexões, que é no território e, principalmente, que eu gosto de frisar, descentralizando o debate dos Estados Unidos, né? Então, o debate sobre a questão racial negra, como hoje, assim, a gente tem um problema de que se concentra muito nos Estados Unidos. Eu falo isso muito tranquilamente, porque o meu doutorado é sobre a história do Partido dos Panteras Negras, então não tem nenhum problema em falar nisso. A gente pode olhar para a história deles e sem nenhum complexo em pensar, discutir, mas pensar na nossa história, né? E dialogar com isso. E aí, Lélia está pensando nesse conceito que descentraliza o debate racial dos Estados Unidos, tira a matriz de lá e vai pensar as experiências, articulando com o Caribe. A gente nunca fala da experiência negra incrível do Caribe, a gente não fala da presença negra na América Central, nem na América do Sul, né? Parece que só tem negros a gente, e eles, de vez em quando, os cubanos aparecem aí no enredo. Mas ela está pensando nisso. Então, isso era um ponto muito importante de pensar. Eu fiquei... A Angela Davis veio no Brasil desde a década de 90. Eu acho que a Jurema deve ter tido... 97. A primeira vez que a Angela Davis veio no Brasil oficialmente é em 1997, na primeira jornada. Lélia Gonzalez, que estava a Luísa Bairros, que está ali na foto nos olhando, e outras mulheres do movimento de mulheres negras. E essa primeira jornada é a primeira vez que ela vem aqui. Então, ela já vem aqui num cruze com Lélia, né? A Luísa tem um texto lindo falando, apontando essas relações com ela, mas desde 97 a Angela Davis voltou algumas vezes ao Brasil e parece que no Brasil não se produziu pensamento negro, que as mulheres negras não eram intelectuais. E a última vez que a Angela Davis veio ao Brasil foi em 2019. Eu tive a oportunidade de dividir uma mesa com ela, que foi no Ibirapuera, um evento de 20 mil pessoas. E um evento antes, no mesmo seminário, que foi um seminário promovido, Democracia em Colapso, promovido pela editora Boitempo, no seminário ela fez 2 falas públicas, essa do seminário e no Ibirapuera, que foi aberto ao público. Mas na primeira, ela falou assim, ela pegou o microfone e falou: eu queria falar com vocês, compartilhar um mal-estar. De que... por que vocês me tiram dos Estados Unidos para ter o símbolo de vocês quando vocês têm a Lélia Gonzalez aqui? Eu me emocionei muito nessa hora. Fiquei muito tocada, mas depois veio a ressaca disso, que era o fato de que todo mundo falava assim: como disse a Angela Davis, temos que ler a Lélia Gonzalez. Aí o que me parece que as pessoas não entenderam o que a Angela Davis falou. Porque se você entendeu o que a Angela Davis falou, você tira a Angela Davis da frase. Você só fala assim: temos que ler a Lélia. Porque toda vez que a gente reifica e fala como a Angela Davis falou, a gente está reificando a autoridade da afro-americana, como ela disse. Não é como ela disse, ela deu o recado dela, bateu lá, pegou, entendeu. E não precisamos autorizar discursivamente, retoricamente, como a Angela Davis. Aí fica todo mundo repetindo o complexo, como a Angela Davis. Esquece, tira ela da sentença e vai direto. Tem que ler a Lélia, né? E essa minha relação com a Lélia, que foi acadêmica, foi esse vendaval que é minha passagem com ela. Na época, eu não estava preparada para conhecer a Beatriz Nascimento, que depois foi outra que chegou na minha vida e passou um outro furacão, mas é o conversa para outro dia, que é outro. Vamos fazer uma outra roda de conversa, porque eu também li muito pouco, mas também já fiquei... Muito Beatriz. Uma forma trágica, né? No final de... Eu quero saber, depois você me conta. Já vou problematizar. Eu não conhecia a Beatriz por muito tempo, porque a primeira narrativa que me falaram era da passagem dela. E a gente não tem que contar a história da narrativa de trás para frente. A gente tem que contar a história de Beatriz por tudo que ela produziu, pela potência da vida dela, não pelo ato desumano, desumanizador que tirou. Isso, essa forma como contam, e o que você falou foi a primeira vez que me falaram para mim. Isso me deixou, era como se tivesse uma coisa tão pesada em torno dela que me impediu de ter acesso, mas isso acontece. Então, contar... É tornar tudo palatável. A gente tem que ter... Eu espero que a gente tenha muitos encontros desses aqui na casa para instigar mesmo. É isso, é essa troca. Né? A gente tem sede, sabe, de conhecer a história, nossa história, as nossas referências. É exatamente sobre isso. Entender também essas autoras no tempo histórico delas.
a entender que, apesar de estarem nos tempos históricos delas, elas eram vanguardistas, a gente não usa mais essa palavra de vanguarda, mas ela ainda está valendo, que elas estavam vendo a flecha lá muito, né? Você pega hoje a Beatriz e a Lélia, hoje elas são, hoje, se elas estivessem publicando hoje elas eram pensadoras vanguardistas, hoje o pensamento dela e parte, são muitas explicações para o apagamento delas, mas parte do apagamento é porque é um pensamento que está havendo muito futuro. A gente ainda precisa de muitas ferramentas para... Vai passar 2 gerações, 3 gerações para poder compreender, né? Como hoje a gente está lendo uma outra pensadora, mas que é diferente, que foi a Carolina Maria de Jesus, que chegou na minha vida e me arrebatou, né? Fazer aqui uma merchandise. Quem puder ver a exposição da Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, que está em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, é outro universo, outra autora que hoje, nos últimos 10 anos, tem sido lida na complexidade da sua obra, sem ser vista por uma ótica de uma história de ausência, de fragilidade, de precariedade, mas na potência da vida, na potência da construção. Então, há um prazer, né, branco em contar as nossas histórias e nos ver sempre pelas mazelas, pelas ausências, pela dor, né? É uma coisa da psique branca, quase um gozo coletivo, assim, termos psicanalísticos que eu estou falando, de ver a gente sofrendo, se lascando. Essa não é o que determina. O que determina a nossa existência é a pluralidade de vida, é a construção de mundos, a fabulação, possibilidade de criar. Isso é o que determina. Isso que a Beatriz estava falando, quando ela viu o quilombo, não numa retórica da resistência, o sistema colonial, sim, mas vendo como a possibilidade de construção de vida, apesar de quanta coisa se produziu, né, dentro dos quilombos, sistema, formas econômicas de, né, a gente tem e ver assim essa insistência em produzir e reproduzir a vida, né, de tentar desenvolver. Então, apesar de todo esse projeto genocida, patriarcal da supremacia branca nesse país, nas Américas, de apagar, exterminar a gente, a nossa vida sempre foi marcada pelas nossas potências criadoras de vida, de construção. Então, destacar isso. A história da ausência, da precariedade, a gente deixa para os brancos, eles adoram contar isso, eles adoram ver a gente sofrendo. Geladeira vazia. Eles amam, adoram, né? Conta uma história de superação e sofrimento, mas eles amam, é isso mesmo. Conta. Quando a gente não quer contar isso, a gente tem outras histórias para contar, a gente tem tanta história nossa para contar, história tão importante, murcha, né? Mas essas são as histórias que a gente procura. Então, só para concluir, que eu já falei muito, passar a palavra para mais velha, para a Jurema, eu queria só falar que estão ali, né? São 2 projetos que eu participei, né, em 2018, um coletivo de São Paulo, o CPA. Eles me chamaram para participar do lançamento do livro Stock Carmichael, um teórico do pan-africanismo, do Black Power e depois do pan-africanismo. E no evento eu falei, num momento lá, eu falei, gente, que bom, estou aqui participando. E falei um pouco da minha trajetória de pesquisadora. Eu falei, em 2018 já tinham 4 livros da Angela Davis. Eu falei e compartilhei meu pesar. A gente já está... Acho que era 3 ou 4 livros da Angela Davis já lançados. Eu pesquisei as 2, a gente não tem nenhum livro da Lélia. Isso era 2017. Aí eles falaram, irmã, a gente vai lançar esse livro. E aí, num projeto coletivo, quando as editoras brancas não olhavam para a intelectualidade negra, porque não dava direito, porque não tinha chegada americana para dizer que era um bom negócio, foi aí que eles olharam para a gente produziu um livro, né, um coletivo pan-africanista que preza por princípios de autonomia, autogestão das suas experiências da coletividade, autonomia. A gente fez esse livro, né, um projeto coletivo que eu tenho a felicidade de ter participado dessa experiência. E depois, quando a gente lançou o da Lélia, a gente falou, agora tem que fazer o outro, que é o da Beatriz, né, que é um outro que se chama Possibilidade nos Dias de Destruição, que é um livro da Possibilidade nos Dias de Destruição. Kira, mostra aí a capa do livro da participação da... E a Kira, que é uma jornalista americana, né, gente, que acompanha aqui. Kira, vira o da Beatriz aí. Esse aqui foi o livro da Beatriz Nascimento. Quilombo Intelectual. Esse maravilhosa, aí, foto incrível. Então, foi por conta desse livro aí que eu tive esse contato com os temas de pesquisa na minha vida. Ou eu escolho ou eu sou escolhida por eles. Esse aí me escolheu, a Beatriz. E foi 6 meses no Arquivo Nacional, onde a Betânia Nascimento, a filha, depositou todo o material dela e onde foi feita a pesquisa para a produção desse livro, né? Em outra oportunidade, a gente conversa sobre Beatriz Nascimento, que é outra pessoa que precisa ser outra ancestral,
A Jurema teve a fortuna de conviver com essas mulheres aqui e vai contar histórias muito mais interessantes da minha do que só leu isso no texto frio e foi tocada mesmo assim de ler a palavra escrita e a Jurema, que conheceu todas essas mulheres, vai poder falar. E só a última coisa, o Hospedando Lélia, tem aí, quem não pegou, depois eu dou para vocês, é um projeto, a Lélia foi professora no Parque Lage, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, quando a escola abriu, fundada pelo Ruben Gershman, e ela deu o primeiro curso de cultura negra lá. Em 2018, a escola voltou num projeto chamado Hospedando Lélia, pela biblioteca, e aí foi um projeto de 6 meses, com atividade, que culminou no final, em julho, né, que comemorando as 25 anos da passagem da Lélia, com um evento lindíssimo, que contou com a presença de Zezé Mota, para quem não sabe, foi aluna de Lélia no Parque Lage, e sempre conta em todos os depoimentos dela como foi Lélia, a pessoa que a Zezé vinha do processo de ter feito o filme Chica da Silva, com todas questões bastante problemáticas em torno, e recebia um feedback, recebia uma cobrança, um feedback, enquanto ela, naquele momento, não era uma militante do movimento negro. Foi uma atriz que foi convidada para fazer um filme e ser protagonista de um filme brasileiro, coisa rara na história do cinema brasileiro. E o filme tem uma série de questões que devem ser imputadas ao diretor e não a Zezé. Zezé é muito jovem nessa época, enfim. E a Lélia acolheu Zezé e foi professora dela. Então, a Zezé foi nesse evento, um evento muito emocionante. Temos testemunhas de gente que estava no evento lá e se emocionou. Elô, que estava lá, pode contar, testemunhou por lá. Eu só chorava nesse dia. Eu, Keina, Ellison, a gente na mesa, só chorava nesse dia. Zezé Mota foi, falou, contou a história e ainda cantou pra gente lá na sala do Parque Lage. O tempo parou e é só a voz de Zezé ocupando lá. Então, foi um evento muito lindo. E aí, no final do projeto, saiu esse livreto. E aí, quem não pegou, eu dou no final. E foi um projeto muito bonito também de ter participado. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Raquel Barreto. E é isso, que lindo, tudo. Olha só, eu vou passar agora a palavra, óbvio, para a nossa querida Jurema Batista, perguntando já, Jurema Batista, por favor, onde vocês estavam naquele momento da foto e o que vocês gritavam, reivindicavam, que a gente está aqui, olha, essa coisa maravilhosa está ali. Por favor, descreva esse momento e a gente vai chegar... Assim, eu sou uma privilegiada, né? Eu tenho 64 anos bem vividos, sou discípula de Lélia Gonzalez, né? Discípula de Lélia Gonzalez. Como é que isso se deu? Vocês vão rir muito, mas doeu a beça, tá? Eu fazia universidade, eu estudava na Universidade de Santa Úrsula, com crédito educativo. Eu tinha bebido na tal da teoria de democracia racial. Eu achava o seguinte, eu estou aqui na faculdade porque eu fiz por merecer. O resto dos negros não estão aqui porque não querem. Bom, aí aconteceu uma coisa assim, magnífica, né? Eu estava numa sala de aula, toda patricinha, porque eu ganhava dinheiro do governo, eu tinha crédito educativo, eles pagavam minha faculdade e me davam o valor para eu me manter, né? E aí, teve um debate na universidade com Lélia Gonzalez e Carlos Alberto Medeiros. E aí, eu usava peruca, quando eu tinha meu cabelo era cabelo ruim, né? Entre aspas. Então, eu usava uma peruca. E aí, chegou lá na minha sala, que o pessoal anegrado, eram poucos negros, muito pouco, mas eles ficavam de olho em mim. E aí, chegou o Hermógenes, que depois foi meu assessor. Ele chegou para mim e falou assim, olha, vai ter um debate lá no Centro de História com a Lélia Gonzalez e o Carlos Alberto Medeiros. Eu falei, quem é essa gente? Ele falou, gente que você precisa conhecer para tu mudar de vida, para tu deixar de ser alienada. Eu ia abusado. Falei, naquela época não tinha nem Lei Maria da Penha, né? Para eu brigar contra ele. Aí ele falou, mas você vai. Eu falei, vou nada, tu não manda em mim. Eu sou nega do Morro do Andaraí, cara. O que é isso? Tu não vai mandar em mim, não. Aí passou um tempinho e ele voltou. Tá na hora. Eu falei, tá na hora de quê? Do debate. Eu falei, não, eu não vou. Ele, tu não vai, não? Seria uma violência hoje, né?
mas eu vou te dizer, valeu a pena. Ele falou, se você não for, eu vou arrancar a sua peruca. Eu vou arrancar. Dei de mão na prancheta, na bolsa, rapidinho subi com ele e fui lá para o tal do debate. Cheguei lá, aquela mulher maravilhosa, falando daquele jeito, e o Medeiros também falando muito sobre racismo no Brasil. Eu falei, de onde essa gente inventou isso? Esse negócio não é nosso, não. Esse negócio é lá dos Estados Unidos. Aqui todos nós temos oportunidades. Que história é essa? Onde essa mulher inventou isso? E ainda por cima ela tem o cabelo amarelo? Que negócio é esse? Só que aí, nesse dia, por isso que eu digo, gente, não subestime uma pessoa alienada. Porque eu era alienada em último grau. Na minha casa não tinha luz. Eu morava num barraco, no Morro do Andaraí, e eu via radinho de pilha. Então, o que eu ouvia? Novela, né? Radionovela e o jornal das 7 horas, como é o nome? Hora do Brasil. Eu só ouvia aquilo, que só falava de militaridade, ditadura. Minha cabeça era feita disso, eu não tinha nenhum contato com a esquerda, com nada disso. Né? Era uma pessoa extremamente pobre. E eu me encantei na universidade com a literatura grega. E qual era meu sonho? Me formar para dar aula de literatura grega. Olha o que a Lélia fez comigo. Aí a Lélia foi lá na faculdade, falou, eu saí brigando com ela no coração, né? Briguei. Mas tinha algumas coisas, né? Eu digo que foi meu batismo de fogo. Mas algumas coisas que ela falava tinha razão. O negro mora na favela, por isso. Eu me lembrava que eu morava no Morro do Andaraí, na pior parte. Porque os negros, quando moram na favela, moram na pior parte. Eu me lembrava que eu morava na Relia, que é a pior parte do Morro do Andaraí, que não tinha água, que a casa chovia tudo dentro. E aí eu comecei a ficar numa dubiedade. E aí aconteceu uma coisa, nessa época tinha o Jornal do Brasil. E sempre o Jornal do Brasil vinha onde ia ter debate, onde ia ter não sei o que lá, no informe, né? Eu começava a ver aquilo, eu falava, e a Lélia Gonzalez, ela vai estar hoje no IPCN. Aí lá ia eu atrás. A Lélia Gonzalez hoje vai estar no ABI. Lá ia eu atrás. Né? Mas questionando, né? Que eu sou muito questionador. Questionando, mas não teve jeito. Um dia eu fiz um monte de pergunta a ela, deve ser um monte de pergunta confusa, mas ela deve ter entendido que eu seria ganha para o projeto. Aí ela me chamou e falou assim, Neguinho, eu quero você lá em casa, Negadinha, quero você lá em casa, hora tal, lugar tal, Santa Teresa. Falei, para fazer o quê? Precisamos conversar. Gente, cheguei na casa da Lélia, a gente conversou, acho que de, 10 horas da manhã até 10 horas da noite. Comida, bebida, tudo. E ela falando, e eu questionando, e ela batendo duro, né? Só que dessa história toda, eu acabei me situando, me encontrei como negra, arranquei a peruca, fiz as tranças mesmo, foi uma mudança de dentro para fora, fiz as trancinhas, e depois veio o Black Power. E aí, ela falava muito comigo, né, sobre a minha situação na sociedade quanto mulher preta. Eu estava na minha segunda filha, e ela ligou para mim, Jurema, você tem que vir aqui, a gente precisa conversar. Falei, eu estou parida, estou toda costurada, você tem que vir aqui. Eu me lembro de tomar o bondinho de Santa Teresa, toda costurada, subindo assim. E cheguei lá, era para a gente fundar o Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras. E precisava de assinatura, discussão. A Luísa Bairro estava, né? A Luísa não fez parte, mas ela estava aqui para nos ajudar. E só sei que depois disso, gente, nunca mais eu parei. Eu virei um trator, né? Junto com a Heloísa, a gente criou o Amigo... Porque aí foi um monte de coisa que a gente foi criando. A gente criou o Amigos Negros de Favela e Periferia, depois daquela foto que tem ali, que os negros foram amarrados. Então, por causa disso, a gente se juntou aqui na Zona Norte e criamos Amigos Negros de Favela e Periferia. Né? E a Heloísa compunha com a gente, Jorge de Assis, uma negrada que hoje muitos estão no MNU.
E a gente foi, né? IPCN, e tudo, assim, a ponto do casamento acabar. Que o marido falou assim, tu casou com o movimento negro, então tu fica com eles, tá? Porque um dia teve uma briga, eu briguei com a polícia, e a polícia, quando disseram que a vez só era fichada. Me levaram para a delegacia, eu não era fichada, mas o que aconteceu? A comunidade desceu e ficaram fazendo um ato em frente, libertem a Jurema, libertem a Jurema. Aí o policial, quando a gente foi embora, ele passou do lado do nosso carro, num fusquinha vermelho, ele falou para o meu ex-marido assim, marido de mulher abusada apanha na cara e na bunda. O negão surtou, chegou em casa e falou, ou eu ou o movimento negro? Eu falei, mas você está em dúvida? Movimento negro, cara, tu não tá na minha vibe, na época eu não falava vibe, tu não tá no meu projeto, entendeu? Meu projeto não é meu, sabe? Eu tenho uma comunidade inteira, dependendo, se hoje eu posso ser essa voz, né, que fui empoderada para poder falar, eu vou falar, que eu me tornei presidente da Associação de Moradores, me tornei, né, assim, fui uma das primeiras pessoas a lutar para que houvesse creche na comunidade, a minha prioridade sempre foi a educação, então 3 creches, né? Assim, as coisas aconteceram, e aí eu virei assim o bicho, né? Quando a gente se descobre enganado, e eu me descobri enganada pelo sistema da falsa democracia racial, aí eu virei bicho, entendeu? E assim, não tinha para ninguém. Falou alguma coisa, eu vou lá, vamos embora rasgar a bandeira da África do Sul, vamos embora. Quando Desmond Tutu esteve aqui, vamos lá. Quando Mandela esteve aqui com a Winnie, vamos embora. E a gente ia vamos embora para a favela, porque estão matando as pessoas, vamos embora. Né? E foi assim que eu virei uma militante. Era estudiosa, né? Aí eu mudei tudo. Quem queria ser professora de literatura grega acabou enveredando pela literatura brasileira. Meu TCC foi sobre o Rio de Lima Barreto, né? E eu escrevi sobre Lima, e, enfim, passei com louvor. E aí eu virei isso, né? Essa pessoa que depois disso tudo, aí teve o primeiro encontro latino-americano feminista, aí o Nizinga me indicou, e eu fui para o Peru, para esse encontro, representando as mulheres negras. E aí depois, assim, né? A vida foi passando, eu brigando, aquela brigalhada toda. Um dia abriram o buraco da creche na comunidade, e aí não teve dinheiro para fazer. Aí eu fui falar com uma mulher, ela era até do Unicef, que trazia o dinheiro. Eu falei, e o que a gente vai fazer com aquele monte de buraco lá dentro da comunidade, com aquele monte de criança? Ela falou assim, simples, pega as crianças e joga no buraco. Prestou não, hein? Prestou não. Peguei um monte de ônibus que eu conseguia na empresa, botei as mulheres todas na Presidente Vargas, paramos a Presidente Vargas, no instante de resolver, e a creche está lá. O nome da creche? Winnie Mandela. Né? Está lá no Andaraí, é linda. Vocês entrarem na internet, vocês vão ver. Né? Foi da minha gestão de presidente. E assim, a minha gestão sempre era marcada pela questão racial. Todo lugar que eu passei. Chegou a eleição de 92 e as pessoas estavam querendo uma pessoa, né, que representasse o movimento negro, as comunidades. Aí eu fui indicada e eu fui eleita a vereadora, 10 anos depois da Benedita da Silva. Né? Até a Marielle falou isso no último discurso dela. 10 anos Benedita, aí depois eu, 16 anos depois a Marielle. Né? Hoje até tem mais, né? Principalmente por causa da morte da Marielle. Mas assim, é muito difícil a construção de um quadro negro para a política, porque a política, historicamente, é coisa de barão, né, gente? A política é uma coisa de poderoso, de dono das terras. Sabe, em 30, as mulheres têm direito a votar, mas quem? Quem tinha terra, quem era casada, né? Que tinha poder econômico. Então, eu não fui preparada para ser uma parlamentar. Né? A história me levou para isso. Né? Pela história, o movimento negro, assim, o movimento negro percussor dessa questão das minhas eleições, 3 vezes vereadora. Né? A gente teve o primeiro mandato, depois a gente triplicou a votação, depois triplicou de novo, fui eleita depois de 36 mil votos
para deputada estadual, sou a primeira deputada negra aqui do estado do Rio de Janeiro, estadual, a Bené Federal. E não era uma coisa fácil. Assim, a gente recebia muitos ataques racistas. Teve um cara que falou para o meu assessor assim, esse quilombo aí vai afundar. Vocês não vão passar de um mandato, vai ser mandato sarampo. Aí acabou que, quando a eleição, eu tripliquei a votação e o candidato dele perdeu. O cara tinha ódio de mim, ele era português. Tinha ódio de mim, o cara me olhava no elevador, voltava a me fuzilar, né? Mas aí, voltando a Lélia, né? Quer dizer, eu quero dizer assim, o impacto que ela teve na minha vida. Eu quis dizer sobre isso, porque ela me tirou, sabe, de uma alienação que, sei lá, se eu ia ser, imagina se eu ia ser professor de grego, né? Mas ela me situou enquanto ser humano, enquanto mulher. Ela tinha um carinho por mim, que parecia até filha, né? Eu estou dizendo que ela vai fazer 80, pouco. Eu estou com 64, então tinha idade para ser filha dela mesmo, né? E ela me cuidava com muito carinho. Ela falava, Jurema, você é uma joia preciosa. Na minha campanha de vereadora que eu ganhei, ela trabalhava na PUC. Ela dava um cheque todo mês de R$50 para inteirar na campanha. E R$50 naquela época era dinheiro à beça. Ela dava todo mês. A gente declarava no TRE, porque a gente fazia campanha, vaquinha, né? Para ganhar eleição, para fazer material, para fazer folder. E ela, todo mês, o meu assessor, Ricardo Brasil, que depois se tornou meu assessor, ia lá buscar o dinheiro com ela, né? Todo mês. E assim, a gente teve essa relação maravilhosa. E assim, o que eu posso dizer de Lélia, né? Era uma pessoa, ela era, né, aquela coisa que Gramsci fala, né? Era intelectual, comprometida, né? Uma intelectual que ela ia na comunidade do Morro do Andaraí, carregava caixa de cerveja, sabe? Para a gente fazer evento, porque ela falou, a gente tem que alcançar esse setor da sociedade que ninguém quer ir lá falar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai levar as pessoas aí, a gente fazia evento no Morro do Andaraí, no Morro do Encontro, cadê, Elô? No Morro do Encontro, a gente fazia muitos eventos, sabe? No Morro dos Macacos, a gente fazia. Aí criamos também o movimento de mulheres negras de favela e periferia, que eu, Elô, Joana, a gente, para cada setor, a gente criava um movimento. E a gente estava em todos, né? E aí, então, assim, tudo porque Lélia provocou isso na gente, né? Ela tinha as teorias dela e ela resolveu colocar a teoria na praxis, né? Então, vamos embora. Não adianta ficar falando que negro está morrendo, que negro está... E a gente não faz nada. Vamos embora, vamos subir o morro. E ela subiu o morro com a gente, sabe? E foi uma coisa muito boa, né? A história, por exemplo, dos mandatos, ela investiu muito em mim. Ela investiu na pessoa e na política Jurema Batista. Maravilhosa. Né? Okay? Eu vou deixar uma pergunta em relação ao que a Raquel falou sobre a questão do entendimento, né, de ler Lélia. Você, no primeiro momento, acha que é complicado, ninguém vai entender nesse primeiro momento, numa primeira leitura. Mas aí tem a questão do português também, que ela falava do português. Então, e aí quando você fala dessa questão do acesso, eu assisti a um vídeo, que eu acho que o Emicida, inclusive, reproduziu isso. É um discurso que ela sai do palanque e vai discursar lá embaixo. Né, ela sai, tá todo mundo lá no palanque, ela desce, vai lá. Eu vou falar aqui de igual para, entendeu? No olho de vocês, no mesmo patamar. Então, eu gostaria que vocês falassem só sobre essa questão, não sei se é uma dicotomia, enfim, dessa questão, dessa Lélia acadêmica e dessa Lélia que consegue, porque eu vejo isso, hoje em dia a gente tem eu percebo uma dificuldade do academicismo de você alcançar, de você chegar nessas pessoas que a gente precisa mobilizar e entender, né? Eu queria até falar sobre isso. Um dia o Renascença, a Nancy, fez um encontro lá, né? E aí, tipo assim, tinha jovens, pessoal muito cotista, estudante. Aí eles falavam assim, porque o meu objeto de estudo é não sei o que lá, o meu objeto... Eu falei, claro que essa linguagem é uma linguagem de universidade, mas eu não sou objeto de estudo, não. Sabe, eu sou um ser humano. Vocês estão entendendo, gente? Assim,
Não essa é a linguagem, né, acadêmica. Mas quando uma pessoa negra vai estudar a questão racial e diz que o meu objeto de estudo, a minha doutora aqui pode discordar de mim, mas eu não acho legal. Eu acho que, assim, eu, militante, estou dentro da universidade produzindo material que fala da questão racial. Não é o meu objeto de estudo. Ah, não, eu não gosto. Eu acho que é porque mulher é objeto não, entendeu? Talvez eu esteja totalmente errada, tá? Estou aberta a discordâncias, somente dos intelectuais, mas eu acho que falar objeto, porque é isso que você falou. Quer dizer, há um distanciamento que aí, quando o negro vira um objeto de estudo, aí você passa de ser pertencente a esse grupo étnico, que você vê de longe. E aí, doutora? Fala aí. Não, imagina, eu só queria pontuar. Quando eu falei da dificuldade, é importante a gente pensar. A Lélia, acho que faltou esse parênteses, ela é uma pessoa que tem uma formação, essa formação grega que a Jurema fala, essa entrada no mundo dos brancos, a primeira entrada dela é nesse mundo dos brancos, e ela é, como ela mesma fala, ela é aquela neguinha inteligente. Ela é uma acadêmica pela ótica branca excelente. Ela tem a graduação de História e Geografia, aqui na antiga Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, e Filosofia. Então, ela tem o Januário, né? E hoje, falar de Lélia, para mim, é sempre lembrar do Januário Garcia, que deixou a gente no ano passado. Alguém que, para mim, foi a pessoa que mais me ensinou de Lélia Gonzalez, foi o Januário, isso que você conta de ir para casa. Eu ia para casa do Janu, eu chamava ele de Janu, tio Janu. Ele cozinhava muito bem, ele pegava o material, ele me contava as histórias de Lélia. Então, a Lélia que eu conheci foi a Lélia do Januário, que o Januário Garcia conheceu, que foi uma Lélia antes do movimento negro, foi a vizinha dele, foi a entrada no movimento negro. Então, tá muito próxima essa história, e a gente perdeu o Janu de uma forma que a gente não precisava, como perdemos mais de 500 mil pessoas nesse país que não precisavam ir se tivesse sido vacinada a tempo. Então, lembrar, né, a gente perdeu o Sandro também, outro militante jovem do movimento negro, isso das pessoas próximas da nossa coletividade que foram, né? Então, lembrar aqui do Janu. Mas, voltando isso, eu acho que é só importante entender que algumas coisas. O primeiro é que a Lélia vai com esse arcabouço todo teórico, branco, de igual para igual com a intelectualidade branca da época. E quando eu fiz a pesquisa de dissertação, eu fui a primeira pessoa que pesquisou na documentação dela do DOPS. Ninguém sabia, ela tinha lá o material do DOPS. E aí no DOPS dizia que ela era uma boa circulação entre a intelectualidade. Ela discutia de igual para igual, ela recepcionou, ela foi do grupo das pessoas que recepcionou o Lacan no Brasil. Ou seja, ela estava discutindo Lacan, a gente não entende Lacan nem a versão traduzida, com nota de rodapé. E ela estava lendo o cara em francês, mas não para dar um mérito colonial, ler o cara em francês, mas para dizer a potência e a capacidade dela. Então, ela articula todo esse universo de referência eurocêntrica com uma recepção crítica e com um conhecimento preto que ela produz e que ela produz em coletividade com as outras pessoas no movimento negro. Então, quando eu falava que essa complexidade de pensamento de Lélia não é esse pedantismo acadêmico, não, que hoje a gente está vendo essa galera que vai para a Universidade Preta, um distanciamento, se sentindo elite negra. A PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mata os pretos, tudo igual. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, entrar na loja mais cara da cidade, a gente vai ser sempre visto como um neguinho, como uma neguinha. Quando a gente tiver uma transformação social completa, essas relações não vão mudar. Então, individualmente, você pode sentir o máximo. Eu fiz isso, continua sendo seguido na loja, aquela loja lá que tem loja estadunidense, eu vou lá comprar chocolate, segurança me segue, que adianta eu ter doutorado, quando continua sendo. Então, não cair nessa ilusão. Mas compreendo que Jurema fala de que muito dos nossos, se mantém um distanciamento, pensando numa ideia de uma elite negra aí. E o importante era entender que a Lélia, quando eu falo dessa complexidade, é que ela está desenvolvendo um pensamento que é novo. Então, isso é complexo. Ela está cruzando teorias, reflexões. O próprio texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ele tem camadas de interpretação. Tem umas charadas lá que até hoje as pessoas não sacam. Eu não tenho ainda referência teórica para discutir coisas que estão naquele texto. Elas jogam umas coisas. A própria ideia de lógica na lata do lixo, que as pessoas ficam pensando em lugar de fala, ela está discutindo com o Lacan. É o inconsciente, é o que você recalca no seu inconsciente. Esse é o lixo para o Lacan. Não exatamente. Quando ela fala da mesa,
aquela epígrafe da abertura. Não é o importante ali, é o discurso que aciona o movimento da mesa. O discurso por si, sem mudar. E a mesa são relações estruturais, estruturais do racismo no Brasil. Então, tem um nível de complexidade que, ao primeiro momento, você parece que está entendendo, mas ela tem umas séries de profundidades, né? Você vai mergulhando cada vez mais no texto da Lélia. Então, a Lélia era essa pessoa que podia ler Lacan, Freud, estava discutindo com todo esse pensamento, que estava lendo uma série de autores, mas era a pessoa também que da base, da militância. A Elizabeth Viana, uma vez perguntaram para ela conta até nessa entrevista, ela dizia, a Lélia comia sanduíche de mortadela com a gente, não tinha essa coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a Lélia era uma pessoa, um ser humano com suas contradições e suas virtudes. Então, eu também, na pesquisa, encontrava outros depoimentos de pessoas comentando outras características sobre a Lélia. A Lélia não era tão consensual. No movimento negro, tinha uma história que dizia... Eu encontrei pessoas que me falaram, só que não me autorizaram a gravar, que diziam que a Lélia era uma agente infiltrada do DOPS no movimento negro. Isso tinha esse rumor. Quando eu fui fazer a pesquisa lá na documentação, era para mostrar que ela era vigiada. Ela foi observada pelo DOPS, não era o contrário, ela não era uma informante. Mas teve gente que falou isso para mim. Eu não falo, a pessoa é uma pessoa tão importante, não vou entrar minha ética de pesquisadora me impede que a pessoa falou assim, eu falo, mas não gravo. E disse que ela era uma agente infiltrada. E não era consensual. O que é consensual, o que a Jurema fala, que é uma coisa... Quando eu fiz o lançamento do livro, a gente fez o lançamento em algumas cidades. E aí sempre aparecia alguém que tinha a mesma história, uma mulher negra, mais jovem, que dizia que tinha ido num evento tal, que viu Lélia, e que a partir daquele momento a vida dela como mulher negra mudou. É o depoimento da Sueli Carneiro, que sempre repete, é o movimento da Zezé. Essas são mulheres negras conhecidas, mas tem as mulheres negras... E essa fala instauradora de Lélia, que repercutir consciência e ação, praxe, recuperando a palavra aqui da Jurema, é uma história, isso tem que ser melhor estudado, do movimento de mulheres negras que se instaurou no lançamento em Brasília do livro, que a neta de Lélia, inclusive, estava lá presente no UNB. Teve uma militante do movimento negro do Maranhão que pegou o microfone e contou que ela tinha visto a Lélia, e elas fundaram o movimento de mulheres negras no Maranhão. A Luísa Barros, bem lembrada, funda o movimento de mulheres negras. A Sueli Carneiro, todas essas mulheres que foram de uma determinada geração, que tem... Essa fala é muito importante, é uma fala que instaura ação, né? Não é uma fala aí acadêmica, volta ao pensamento, mas, no mesmo caso da Angela Davis, né? Volta ao que é a melhor na nossa tradição política e intelectual, porque não é um pensamento que te mobiliza, que vai te dar dor de cabeça, que vai te estagnar, dor, sofrimento, mas é alguma coisa que vai inevitavelmente te puxar para ação, para transformação, vai impulsionar o movimento, o pensamento de vida, né? Isso que eu falava, que a gente está produzindo vida e conhecimento. Então, essa é uma marca do que a Lélia, dessa fala da Lélia, e concordo, assim, de que, especialmente, eu acho que a gente que vive, está no meio da academia, de vez em quando a gente tem que ir lá para os eventos chatos deles e falar igual a eles, assim, a gente pode ter vocabulário para ser chato igual a eles, assim, falar mesmo autores de mala que eles leram, os franceses chatos lá, eu também, alguns franceses são legais, mas a maioria é mala. Eu também tenho vocabulário, sei falar de igual para igual, assim, não devo nada. Mas isso não é a forma que a mim me interessa pessoalmente de falar de conhecimento, de produzir, de instigar, porque eu não vou instigar os meus e as minhas usando essa palavra, um objeto de estudo. Porque Lélia ganhava as pessoas exatamente na simplicidade. Ela tinha todo o arcabouço teórico, intelectual, mas ela falava negadinha. Vamos lá, sabe? Ela falava gíria, sabe? Porque tem que chegar, né? Todo artista tem que o povo tá, como diz Milton, e todo intelectual que quer fazer transformação tem que ter a linguagem para chegar nas massas. E isso Lélia tinha, por isso que ela chegou em mim e num monte de mulher preta que faz história no Brasil hoje, né? Maravilhoso. Então, e esse discurso também, de você conseguir ter esse discurso acadêmico e o português que seja, mas eu falo sempre na questão da gente, ao mesmo tempo ela tinha essa preocupação de não deixar o sarrafo, né, que para quem não sabe aquela coisa da gente que tem que saltar, o sarrafo não fica baixo, né? A intenção é sempre botar o sarrafo cada vez mais alto, porque quando a gente fala, não, vamos usar... Não era essa a intenção, eu entendi muito bem. Não é a intenção não vamos descer o nível, muito pelo contrário, eu venho aqui e vamos subir. É o tempo todo
que ela fez com várias de nós nesse sentido. Eu digo, só é tocar e vem, toca e vem. Não é para continuar nada rasteiro, muito pelo contrário, não é esse, só pelo entendimento. Agora eu gostaria só de saber se alguém quer fazer uma perguntinha, que daqui a pouco, uma ou duas, que a gente vai concluir. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Estão tímidos? Alguém quer fazer alguma... Por favor, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Você não? Não? Então, eu posso ligar, eu vou fazer uma pergunta. Uma provocação? Ah, vai, então faça. Então, já que vocês não querem falar, eu queria saber se alguém aqui conheceu a Lélia pessoalmente. E quais são as memórias... E aí eu queria que vocês falassem das memórias de vocês. O que vocês lembram? O que vocês queriam compartilhar com a gente das lembranças de vocês de Lélia? Como a Jurema falou, ela impactou a vida da gente desde sempre, né? A primeira vez que você via a Lélia, você já parava para pensar, falava assim, o que ela está falando? E a gente... Porque eu venho do movimento social, sou nascida e criada aqui no Morro dos Macacos, e a gente começou com a Associação de Moradores, eu, Jurema, a gente sempre... E nesse passeio pelo movimento social, a gente descobre o movimento negro, que a gente até então estava perdida. A gente achava que o problema era social, não tinha nada a ver com a raça. Então, quando a gente escuta a Lélia falar, e a gente dá um baque e é automaticamente mordido pela aquele picada do bichinho do movimento negro. Aí começa a militância feroz. A gente fez várias passeatas, a gente foi várias vezes para a porta da embaixada americana. Eles filmavam a gente, até depois, um tempo depois, a gente foi pedir visto para os Estados Unidos. Eu falei, a gente não vão dar para a gente filmaram. Então, assim, Lélia, a gente encontrou Lélia nessa fase do Centro de Mulheres de Favela e Periferia, que nós formamos o CEMUF, que ainda existe até hoje. Joana ainda está militando muito, tem um pré-vestibular lá em Pedra de Guaratiba, que é uma das células do Centro de Mulheres Favela e Periferia, que Lélia teve uma influência muito grande na gente. A gente brigava, discutia, a gente sempre brigava com a Lélia, discutia, mas ela sempre acabava, a gente ia para casa com aquele bichinho na cabeça, aqueles questionamentos que ela fazia. Então, era uma coisa muito importante, muito impactante na vida da gente. Eu tenho um orgulho. Teve uma passeata que a gente estava junto, eu me lembro que eu estava junto com Lélia e a Lili, e eu estava com a minha filha pequenininha ainda. Então, esse dia foi muito importante, assim, foi bem bacana e foi marcante, porque Lélia me falou bastante coisa, eu estava com a minha filha pequena, e ela aí, mais uma neguinha pra gente, para botar aí no movimento, sei o quê. Eu falei, Então, tive várias passagens, assim, várias reuniões, Jornal Favelão, eu fazia parte do Jornal Favelão na Pastoral de Favela, né, junto com Sandrão, Sérgio Canda, Ikenga, enfim, Itamar. E Lélia foi matéria várias vezes desse jornal que a gente fez. E eu posso falar que muito orgulho mesmo de ter conhecido Lélia. Muito obrigada, Elo. Heloísa maravilhosa, a Livraria Quitabo, parceira aqui da casa, a Livraria Quitabo. A gente está entendendo, né, de toda onde vem essa inquietação ali, provoca inquietação. Maravilhoso. Quem é? Não quer... Ela tá... Venha. Vem, conta Vem aqui contar pra uma gente. passagem. Vem aqui. Eiva! Boa noite, Jurema! Meu Deus! Você... Sempre a gente... Desde a minha adolescência, né, eu entrei na militância, né, na militância política, né. Eu entrei na militância política, né, pelas mãos da saudosa Abigail Páscoa, né, que
que me apresentou a Lélia Gonzalez, né? E que cobrava da gente, né, sempre estar lá no IPCN, né? Até hoje eu sou do MNU, né? Eu tenho a minha carteirinha com a minha inscrição do IPCN até hoje. E eu convivi muito com a Lélia nas discussões, nas palestras lá do IPCN. Também fazia parte do movimento, né? Eu sou do grupo que eu, em 1987, né, Jerema? Que eu entrei na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Na Secretaria, eu já saí da Prefeitura. Já. Não, larguei acho que em 2005. Bom, enfim. E aí, eu, funcionária pública municipal, moro aqui em Anchieta. Eu nasci em Anchieta, mas eu moro aqui em Vila Isabel desde 1972, né? E aqui, nessa região, eu conheci Heloísa, que eu chamo de Elô, né? Minha parceira, e Jurema, lá no Morro do Andaraí, né? E na Secretaria de Desenvolvimento Social, subsidiada e assim, fustigada pela Lélia, né? Que nos dava suporte político, né? A Secretaria, na gestão do César Benjamin, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social lançou e apoiou a candidatura da Jurema como vereadora no Rio de Janeiro, né? Então, tipo assim, uma das perspectivas que a Lélia levantava, que a gente tinha que ter uma representação política, né? E ela estava correta e está correta, porque eu também penso isso hoje, e eu brigo por isso. Hoje eu estou na academia, né, na universidade, né? E a gente cobra muito isso, a gente reflete muito isso, né? Que a questão, né, das cotas, né, o ingresso dos negros, né, nas universidades, isso é uma conquista que foi impulsionada e foi construída pelo movimento negro, né? E aí eu sou do IFIX, né, do PPGF, de filosofia. E aí eu fico assim muito angustiada e revoltada, né? Quando eu encontro na filosofia alguns negros que entraram na universidade pelas cotas querendo discutir, problematizar e escrever sobre Nietzsche. Eu não aguento. Muito obrigada, Maria. Vamos deixar o recado final, que Sim. uma autora é para ser lida. Então, a mensagem final é para ler a Lélia. Leiam Lélia, é isso. E que não vai parar por aqui, né? Porque, como você falou, nós temos várias... Até me chamou a atenção também a questão estética também, a questão... Você tem uma coisa de visualizar... Não, Ainda tem... temos várias coisas que a gente tem que dissecar. Tem muita coisa para discutir. E a gente nem falou do pensamento mesmo político, conceitual, epistemológico. Agora a palavra chata acadêmica. Epistemológico de Lélia. É muitas camadas. Acho que hoje é para ficar a gente vai fazendo esses encontros com vontade de conhecer Lélia. E hoje tem assim livros, além das pesquisas, uma autora se lê pela própria autora, né? Então, se aproximar da Lélia por ela. E tem os vídeos no YouTube também, fazer propaganda para o Cultini. Tem vários vídeos da Lélia lá. Depoimentos. Então, depoimentos lindos. Sim. Aí dá para entender tanto isso que a gente está falando da figura, né? Representatividade. Eu, por exemplo, ontem mesmo assisti um sobre representatividade, falando sobre a Zezé Mota. Exatamente, tem muita coisa. Fisicamente muito linda, né? Muito impactante, com... E essa dimensão da linguagem, né? Então, tudo isso dá para ver a Lélia falando, articulando várias coisas, assim, aquele jeitão dela que era bem
A gente Bem pode carioca. fazer isso, fazer rodas de conversa e a gente vai dissecando. Vamos bebendo nessa fonte. Gente, super obrigada. Gostaria de agradecer aqui a presença da Raquel Barreto. Foi... Nossa, é isso. Obrigada pela generosidade de trocar com a gente. Jurema. É isso, né, gente? Muito obrigada. A Melina de Lima, lá de Brasília, que eu acho que a conexão já caiu, que a gente já... Mas eu gostaria de agradecer demais, deixar esse abraço, a generosidade. Eu não conhecia, você deu a sugestão. Vamos contactar a família de Lélia, né, que foi uma sugestão da Raquel. Eu mandei uma mensagenzinha ali no Instagram, na página. Nem menos de uma hora ela estava me respondendo, dizendo que estava bastante emocionada com essa iniciativa, né? Então é isso, deixa a provocação aqui para conhecer, né, muito mais de Lélia, para a gente ter, né, uma abrangência e discutir cada vez mais vários aspectos da vida de Lélia e contextualizar, né, porque hoje a gente nem falou, nós estamos vivendo um momento bastante complicadinho, né? Temos notícias bastante tristes aqui na nossa cidade, coisas horríveis acontecendo, mas a gente vai ficar com esse entendimento, né? Com esse entendimento de Lélia, porque o nosso coração está sangrando aqui no Rio de Janeiro, com coisas horríveis acontecendo, né? Com essa questão do assassinato, vários, e temos um emblemático aqui, mas vou deixar esse vídeo aqui e a gente vai entender que é o assassinato do congolês lá, que foi terrível, a gente vai discutir isso num outro momento. Tem aqui, né, os livros, por favor, né? Fiz a provocação de Beatriz Nascimento, estou muito... Vamos ler e vamos fazer esse encontro. E agradecer a turma da equipe Cultine, né? Angelino aqui hoje no comando aqui do nosso câmera. As estagiárias, por favor, os nomes hoje que vieram daquela força. Equipe de estagiários que estão aqui estagiando com Cultine, muito obrigada. Ao público maravilhoso, a Casa 123, equipe Maria Júlia comandando ali, olha... geral, super obrigada, né? Gilson Cunha, tá ali sempre dando aquela força maravilhosa. Jander Magalhães, no som aqui, né? Vai lá, volta aqui, a gente deixa o povo louco, porque realmente foi instantâneo, né, gente? Porque montar uma história dessa, para quem está acostumado, a gente realmente teria que ter começado ontem. E a gente fez uma montagem em 2 horas, que é uma loucura. Gostaria de agradecer também a compreensão de vocês, né? De todos que ficaram esperando. Tobias, meu filho, né? Que está ali também, né? Dando aquele auxílio. Não esqueci, não. E agradeço a presença da minha irmã, os amigos, né? Meu sobrinho. E vamos firme que... Cadê? Tá ali a Luanda também, que estava ali, que é a reitora da UESO, acho que ela já foi. Tá aqui ainda? Então tá aqui ainda, que tá aqui numa... Salve, Luanda, é a reitora da UESO, que tá ali naquela luta ferrenha, né? Vamos lá, vamos firme, vamos conversar. Então, qualquer dia a gente vai fazer a nossa... a UERJ. Já posso falar a UERJ? Então, no processo, eu falei, então nesse processo, nós vamos discutir, nós vamos falar sobre isso também, dessa questão da educação, a questão da cota e como é tudo esse processo, porque nós já temos uma geração, são 20 anos, aí temos muito para conversar. E que esse espaço seja isso, espaço de troca, né, de aprendizado, para instigar, peraí, Maria Júlia... Ai, meu Deus, essa aqui tem que chegar também, a Laura Astrolábio, que é uma advogada militante ferrenha, teve um caso também, eu estou ligada. Tem muita gente bacana para chegar e a gente participar dessa roda. Agradeço demais, né? Então, eu sou Lica Oliveira e esse é o De Papo com Lica, hoje com essas maravilhosas aqui nos brindando. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e até a próxima.